Fala pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre uma entrada que a gente fez hoje no SHA-USD, no ouro, tá? Ouro dólar. Essa entrada ela foi utilizada vários conceitos do Ichimoku, tá? Eu vou apresentar para vocês alguns deles. A gente tem postado alguns vídeos no YouTube mostrando algumas entradas, mas agora a gente quer mostrar no ouro, tá? Enfim, qual foi as confluências que a gente utilizou, tá? Dentro aqui do nosso painel do Ichimoku, nosso setup, que no caso aqui foi setup de venda, porque hoje a gente fez uma venda. Quais foram as confluências, tá? Foram todas estas aqui. Vamos lá, vou mostrar para vocês. Primeiro ponto, primeira confluência que bateu, e tudo isso o próprio Ichimoku nos mostrou, mas eu vou contar para vocês cada uma delas. Primeiro a Chikou estava livre vendedora. Isso quer dizer o quê? Que ela estava abaixo de tudo, tá? Estava abaixo do preço, estava abaixo da Tenkan, da Kijun e também das nuvens, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, veja aqui que a gente tem a Tenkan cruzada para baixo em relação a Kijun, tá? Lembrando que a Tenkan é a média rápida e a Kijun é a média lenta. Então, quando ela está cruzada para baixo, nós temos um momento de baixa, tá? Pelo menos na micro tendência, tá? Então, esse aqui é o nosso segunda confluência. A nossa terceira confluência, e não menos importante, era que no momento da venda a nuvem futura estava apontando para baixo, ela estava vermelha, indicando uma possível tendência de baixa, de continuidade de baixa. E de fato foi o que aconteceu, né? Caiu bastante o ouro. E um quarto ponto, também não menos importante, foi a questão dessa zona de lateralização que o ouro estava enfrentando, tá? Então, depois que a gente conseguiu detectar todas essas confluências, aliás, a gente não, o Ichimoku fez esse trabalho e nos apontou essa oportunidade. Através do Price Action a gente conseguiu visualizar uma zona de lateralização. Houve um rompimento dessa lateralização, tá? Essa zona todinha aqui que o preço estava vindo, e novamente rompeu essa zona de lateralização, a segunda lateralização, que aqui no caso a gente já tinha uma tendência assumida, tá? O gráfico assume uma tendência baixista, lateralizou, então a gente teria entrado nesse rompimento, exatamente o rompimento deste candle aqui, tá? Que quebrou a lateralização do preço. Só que a gente entrou um pouquinho atrasado, mas a entrada perfeita teria sido aqui. Onde é que seria o nosso stop? Exatamente acima da lateralização, tá? Aqui em cima, protegido aqui em cima. E o nosso take, 1 para 2, 1 para 3, o risco retorno, tá? Então, por exemplo, se a gente tivesse assumido aqui o stop, como eu disse para vocês, acima da nossa zona de lateralização, a gente teria um stop na casa dos 0,16%, tá? E o preço teria caminhado então aqui até, neste momento, 0,45, tá? Quase 3 vezes o risco, tá? Então, assim, quem opera a tendência precisa procurar sempre favoráveis fatores de risco-retorno, tá? 1 para 2, 1 para 1,61. O que é 1 para 1,61 de risco-retorno? É arriscar 1 para procurar um retorno de 1,60. É arriscar 1 para procurar um retorno de 2. Tá? É o risco-retorno. Essa é a grande vantagem de a gente operar tendência. Por que a gente fez a saída aqui então? Simples. Essa é a primeira forma, tá? De saída fixa, através do risco-retorno. A segunda forma, e a gente usa as duas formas, é a seguinte: quando há um padrão de reversão, tá? E aqui houve dois. Primeiro, a questão do candle, esse engolfo, esse candle de aquisição que engolfou o candle anterior de baixa. Isso nos mostrou uma possível reversão de mercado, que foi confirmada quando este candle aqui rompeu a máxima desse candle que engolfou. Segundo ponto que também ocorreu, e isso a gente detectou no próprio Ichimoku, foi a questão desse range, tá? Da distância entre a Tenkan e a Kijun, estava bem grande. Isso indica o quê? Que o preço ele tende a voltar ao preço médio, ou seja, tende a fechar a Tenkan e a Kijun se aproximarem, tá? Que foi o que aconteceu logo em seguida, quando o preço ele definitivamente subiu, a Tenkan e a Kijun cruzaram. Então a gente fez uma ótima saída nessa operação, levando em conta esses dois pontos de saída, tá? Primeiro, a questão do padrão de reversão, e o segundo, a questão do próprio Ichimoku, que é a distância entre a Kijun e a Tenkan, mostrando para nós que possivelmente logo mais
o preço ia voltar para uma zona de equilíbrio, ou seja, a Tenkan e a Kijun iam se cruzar ou chegar próximas. Enfim, então a gente tem com o Ichimoku duas coisas. Olha só que interessante. A gente tem o nosso ponto de entrada e a gente também tem o nosso ponto de saída. Tá? O Ichimoku é um sistema muito dinâmico, e quando você consegue entender tudo isso, entender as 5 médias, tá? Entender a Chikou, entender a Tenkan, a Kijun, a nuvem, que é a Spam A e Spam B, essas 5 médias você consegue então ter uma noção rápida e direta do gráfico em um único olhar, que na verdade é isso que se resume o Ichimoku. Além disso, o próprio trader pode utilizar conceitos de price action. Eu, por exemplo, gosto de utilizar bastante a questão do rompimento de zonas de consolidação, tá? Continuidade, padrões de reversão, e eu também gosto de utilizar a Fibonacci. A Fibonacci, por muitas vezes, eu utilizo para fazer saída da operação, usando junto, claro, com as confluências do Ichimoku, tá, pessoal? Então, por fim, é isso. Espero ter explicado brevemente como é que foi feita a nossa entrada, a nossa saída da operação, e ter mostrado como é importante utilizar o nosso sistema, o Ichimoku EA, junto com o Ichimoku, no qual a gente cria os nossos setups e poder ser alertado dessas oportunidades que surgem a todo instante. Enfim, pessoal, espero que tenha ficado claro como é que foi feito o nosso ponto de entrada, o nosso ponto de saída, a importância do Ichimoku na tomada de decisão, tá? A gente também utilizou o conceito de price action na entrada, onde a gente teve ali um reconhecimento de uma zona de lateralidade, um rompimento, lateralizou e rompeu. A gente entrou no segundo rompimento da mínima do candle, tá? No qual a gente entrou em tendência já, porque naquela zona de lateralização é muito difícil a gente assumir posições de compra e de venda, tá? Na verdade, a tendência é que 80% desses rompimentos sejam falsos, então nunca faça entrada nessas zonas. E o Ichimoku geralmente também mostra isso, tá? Porque a Chikou vai estar batendo no preço, ela não vai estar livre. O preço vai estar na nuvem, na zona de equilíbrio, assim como estava, né? Enfim, tudo apontando ali para a gente não realizar a entrada. E quando surgiu a oportunidade, também apareceu no Ichimoku EA 100% de confluência, onde a gente fez essa belíssima entrada com ponto de saída técnico e conservador.